Lucas capítulo 23, versículo 33 diz assim: Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à direita, outro à esquerda. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sortes. O povo estava ali e a tudo observava. Também as autoridades zombavam e diziam: salvou os outros e a si mesmo se salve, se é de fato o Cristo de Deus, o escolhido. Igualmente os soldados o escarneciam e, aproximando-se, trouxeram-lhe vinagre, dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Também sobre ele estava esta epígrafe, em letras gregas, romanas e hebraicas: Este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: Não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu-o, dizendo: Nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem. Mas este nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Abaixa a cabeça, fecha os olhos, tens a Bíblia contigo e ore agora ao Senhor, em nome do Senhor Jesus. Fala: Deus, eu quero ouvir tua voz, quero ouvir a tua voz. Quero te ouvir e quero te obedecer. Quero estar perto de ti. Tua palavra está perto de mim, Senhor. Mas eu quero que tua palavra esteja dentro de mim. Espírito Santo de Deus, muda-me, transforma-me. Quebranta meu coração. Quebranta-me, ó Deus. Eu quero ver a cruz. Eu quero olhar para a cruz. Quero ir em direção à cruz. Quero ir em direção a ti, ó Jesus. Senhor, toca em nossos olhos. Tira, Senhor, toda a cegueira espiritual. Que possamos ver claramente. Que possamos estar pertinho de ti, ó Senhor. Sim, Espírito Santo, toma esse lugar, nossas vidas, enche esse lugar e cumpra-se aqui esta noite a tua vontade, que sabemos ser boa, perfeita e agradável. Oramos em nome de Jesus. Aleluia. O título da minha ministração essa noite é Os Crucificados. Eu gostaria de falar dos crucificados aqui essa noite. Nós vemos ali, junto com Cristo Jesus, duas outras pessoas sendo crucificadas. Sabemos que um reconheceu o senhorio de Jesus, o aclamou como rei, pediu-lhe o socorro, mas o outro blasfemou quanto a Jesus, insultou Jesus, injuriou Jesus, mostrou completo menosprezo em relação à pessoa de Jesus. De maneira que o primeiro crucificado que eu falo é a respeito do crucificado blasfemo, que estava ali tão perto de Jesus, na cruz vizinha, ao lado de Cristo Jesus, podendo inclusive se comunicar como o outro se comunicou, podendo pedir socorro, podendo pedir ajuda, podendo pedir um milagre, podendo pedir perdão. Estava muito perto de Jesus, ao ponto de ser ouvido. Como semelhantemente o Senhor está perto de nós essa noite, e Ele pode ouvir a oração de cada um de nós. Mas ele simplesmente não acreditava em Jesus. Simplesmente via Jesus como um homem qualquer, via Jesus apenas como um farsante. Enxergava em Jesus alguém que não era aquilo que alguns diziam e que na verdade era o que a maioria dizia sim, era um Zé Ninguém que não podia sequer salvar a si mesmo. E ele junta-se ao coro da maioria
e também insulta Jesus, ofende Jesus, agride Jesus com suas palavras. Talvez não acreditava nos milagres que Jesus operou, ou porque não viu os milagres que Jesus operou, mas existiram pessoas que deram as costas para Jesus, apesar de terem visto os milagres de Jesus. E infelizmente no nosso meio há pessoas que já receberam não apenas 1, 2 ou 3 milagres do Senhor, mas muitas vezes foram assistidas pelo Senhor, ajudadas pelo Senhor, mas lhe dão as costas, por razões as quais a pessoa tem inclusive vergonha de comentar. E eu me pergunto, será que ele não viu os milagres, ou viu os milagres que Jesus operava, mas não identificou que ele era o Salvador? Porque existem pessoas que até acreditam nos milagres que Jesus faz, até ora por milagres, mas não vê em Jesus um Salvador, vê em Jesus apenas um operador de milagres. Quem é Jesus para você? Você o recebe como Salvador? Você o recebe como Senhor? Ou você apenas deseja receber um milagre essa noite? Ou apenas quer receber uma bênção e não o dono da bênção? Eu não tenho dúvidas e falo com muita convicção que Deus tem bênçãos e milagres para todos nós aqui. Mas a melhor bênção que Ele pôde dar foi dar a si próprio. Eu já dei muitas bênçãos para a Daiane, muitas coisas maravilhosas para ela. Mas a melhor de todas foi eu mesmo, irmãos. Eu me dei para ela e ela se deu para mim também, razão pela qual tenho que cuidar bem dela. Aquele ladrão tratou Jesus como não se deve tratar ninguém. Ainda que Jesus não fosse o Senhor, ainda que fosse um bandido, não havia razão para aquele ladrão tratar outra pessoa com deboche, com sarcasmo e com humilhação. E que não seja nenhum de nós a tratar o próximo com igual sarcasmo, com igual agressividade. E eu falo para vocês que há pessoas que sabem humilhar os outros. Há pessoas que sabem bater de verdade, sabem ofender de verdade. E que você não se especialize nisso. Que você não seja especializado em humilhar os outros, em ofender os outros, como aquele homem foi, seguindo inclusive a multidão. Ele era mais um na multidão dos que menosprezavam a Jesus. E eu não tenho dúvida que hoje há uma multidão de pessoas menosprezando a Jesus. Há uma multidão de pessoas que não têm tempo para Jesus, que acreditam em Jesus da mesma forma que acreditam em Papai Noel, em Coelho da Páscoa, que Jesus não é mais do que uma história. Há muitas pessoas assim que zombam inclusive. E hoje o que não falta é vídeo no Facebook do pessoal escarnecendo de nossa fé. Eu vi um vídeo do pessoal queimando uma Bíblia num show de rock, inclusive. Sempre vai haver pessoas escarnecedoras no nosso meio, perto de nós, às vezes até um familiar. Não é raro você tratar sua Bíblia com tanta reverência, com tanto amor, você estar aqui na igreja com tanta paixão, e o seu pai ou o seu irmão te criticar na sua cara, dizendo que você está fazendo uma idiotice. Por isso que muitas pessoas que estavam ali perto de Jesus na cruz preferiram seguir a maioria. E eu desafio você não a seguir a maioria, mas a seguir a palavra de Deus. Aquele homem, mesmo cara a cara com a morte, à beira da morte, permanece altivo, blasfemo e dono de si. Mesmo o sofrimento que ele enfrentava não o fez baixar a crista. E há pessoas que mesmo sofrendo muito, mesmo apanhando do diabo, ainda não dão um braço a torcer, ainda não se entregam, ainda resistem, têm sofrido, o diabo tem matado na unha. E a irmã Lourdes dá a ilustração do gato, quando de vez em quando pega um ratinho pela casa. Eu não sei se aqui alguém já criou gato e viu o gato judiando do rato.
E ele não pega o rato e come ele de uma vez, não. Ele fica brincando, dando aquelas patadinhas assim. Já viu, Tiago? E o que acontece? O rato tem hora que ele pensa que vai escapar. E quando ele já está longe, o gato dá o pulo, e até que no final ele mata o rato. E existem pessoas que têm sido feridas pelo inimigo há muito tempo. E às vezes fica um período da vida pensando que até que vai dar certo, as coisas começam a dar certo. E a Bíblia fala que o espírito imundo sai de uma casa, passado algum tempo volta, e aí encontra varrida, vazia, ornamentada e tal. E volta, e faz o mesmo estrago. Veja, irmãos, que nós não podemos, talvez você está sofrendo tem tempo, e Deus já te mostrou, já sinalizou para onde você tem que ir. Por favor, não resista. Atos 26:14 fala de alguém que estava resistindo a Deus. E Deus disse: olha, dura coisa é para você recalcitrar contra os aguilhões, Saulo. E Saulo estava resistindo, e o aguilhão do Senhor o furava, o empurrava para frente, ele resistia. E há pessoas que estão resistindo à voz de Deus. Deus já falou claramente, já mostrou o caminho, já mostrou para onde tem que ir, e fica procurando desculpas, razões para não obedecer à voz do Senhor. Ele era um blasfemador. Mas eu afirmo também que há blasfemadores que se convertem. A Bíblia fala de blasfemadores que se converteram. Houve um soldado romano, maldoso, rude, que em determinado momento do martírio de Cristo, olha para Cristo e fala: verdadeiramente, esse era o Filho de Deus. Em um determinado momento de sua vida, ele tem esse vislumbre, tem essa percepção, e ele muda de vida. E talvez há pessoas aqui, eu sei que há, que diziam assim: eu nunca que vou entrar numa igreja de crente, eu nunca que vou entrar. Coração duro. Minha mãe era coração duro, irmãos, coração duro. Minha mãe tinha uma mulher que minha avó tinha intriga com ela, e minha mãe falava: eu não falo com aquela véia. E se a minha alma morrer e tiver vergonha na cara, quando estiver no céu, também não fala. Desse jeito, irmãos. Coração duro. Quando o pastor Alvilino ia fazer culto na casa da minha mãe, na Ceilândia, na Vila do Iapeí, né, irmã Lourdes? Há muitos anos atrás, a minha mãe fumava na época, acredita, irmãos? E na hora do culto, ela ia lá para trás, para o quarto, dava só, dava umas bicadas lá, olhava para o meu pai, chamava ele vinha, dava uma tragada e voltava para o culto. Irmãos, não é mentira, que eu não posso mentir. Fale com minha mãe, converse com ela, é verdade. E Deus modificou completamente a vida dela, como Deus pode modificar completamente a vida de qualquer um dos que estão aqui, como mudou a vida de Moisés, como mudou a vida de Pedro, como mudou a vida de Lázaro. Eu não sei se o caso de alguém aqui é pior do que o de Lázaro, mas o Senhor mudou. Blasfemadores se convertem. Agora é interessante, porque ele estava tão perto, mais que ninguém ele estava perto de Cristo, mas mesmo assim tão longe da salvação. Mesmo assim caminhou para o inferno, com toda a velocidade, mesmo estando tão perto. Eu me ponho a me perguntar: será que há alguém aqui que está tão pertinho da salvação, que está tão pertinho de Cristo e da igreja, que está até aqui nesse lugar essa noite, mas que o coração está lá fora, que o coração não pertence a Cristo? E há pessoas no inferno assim, que tiveram a salvação muito perto, filhos de pais cristãos inclusive, mas que deixaram escapar. Eu quero dizer para você que está perto aqui do Senhor essa noite, que ouve a Bíblia sendo pregada com toda a liberdade, que tem esse livro precioso tão acessível: não jogue fora essa oportunidade que Deus te deu. Havia um outro crucificado ali também, um crucificado que se arrependeu, conhecido popularmente como o bom ladrão. Eu fico me perguntando, se ele era um bom ladrão, como é que ele foi pego, né? Se ele era um bom ladrão, então ele tinha que escapar sempre, ou era um ladrão. Se tem ladrão bom? Não, o crucificado que se arrependeu. E isso é incrível a conversão desse homem. E é sempre incrível quando alguém se converte. É sempre incrível quando ouço alguém contando o testemunho da ocasião onde o Espírito Santo lhe tocou o coração e ele entregou a vida para Cristo Jesus. É sempre maravilhoso.
Veja, aquele que estava ao lado de Cristo, olha para Cristo, pede ajuda. Senhor, quando entrares em teu reino, lembra de mim. Pede ajuda do Senhor, pede a mão do Senhor. Ele creu em Cristo, ele recebeu Jesus como seu Salvador, o recebeu como Rei em sua vida, ele creu em Cristo Jesus, e o que me chama a atenção é que ele creu em Cristo no momento em que isso seria menos propício. Ele creu em Cristo não quando Jesus estava realizando milagres, quando ele estava andando sobre as águas, quando ele acalmava uma tempestade. Mas ele creu em Cristo quando Jesus estava ferido, quando Jesus estava feio. O rosto de Jesus estava transfigurado, e não transfigurado lá no monte da transfiguração com brilho radiando dos seus olhos, não. Estava transfigurado por causa das porradas que havia levado, por causa dos ferimentos no seu rosto. Jesus não estava operando milagres para que ele cresça em Jesus. É necessário que você veja um milagre para que você creia? É necessário que você veja alguém sendo curado aqui, ou um arco-íris aqui dentro da igreja, para que você entregue a sua vida para Jesus? E eu duvido muito, inclusive, daqueles que necessitam de milagres para ter fé. Porque não é o milagres que gera fé, é fé que gera milagres. E a fé vem pela palavra, inclusive. Ele reconheceu Jesus como Senhor e Salvador, mesmo quando a situação indicava exatamente o contrário. E nós devemos viver não pelo que nós vemos, mas pelo que nós cremos. A situação de Jesus naquele momento era uma situação difícil. O que diz a sua situação hoje? A sua situação te estimula a ter fé, ou a situação que você vive hoje te empurra para você não ter mais fé, para você abandonar a fé? Veja que nós não devemos andar pela situação, mas devemos crer em Cristo, em sua promessa, em sua palavra. Interessante, porque por ocasião da crucificação de Cristo, os discípulos fugiram. Não houve pessoa ali para defender a causa dele publicamente, inclusive sob risco de morte. Mas aquele crucificado, ele foi advogado de Cristo Jesus. E enquanto o malfeitor ao lado criticava Jesus e o intimava a descer da cruz, ele se levanta com sua voz e o repreende, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? E ali houve um que defendeu a Jesus. E não foi nenhum doutor da lei, não foram os médicos, não foram os advogados, não foram as pessoas cultas, mas sim alguém maltrapilho no último minuto de vida. O único que fez isso, o único que se importou, o único que se sensibilizou, o único que agiu. E às vezes, irmãos, nós defendemos o nosso time de futebol e não defendemos Jesus. Flamengo perde para o Corinthians, mas nós, uma vez Flamengo, sempre Flamengo, Flamengo até morrer. Flamengo de Zico, de Adílio, de Júnior, time sem igual. Botafogo cai para a segunda divisão, mas está lá Gilmar postando foto no Facebook com a camisa do Botafogo. Tem problema. A gente defende o time de futebol. Veja, às vezes eu já tive cachorro em casa e o meu cachorro irracionalmente me defende. E às vezes nós não defendemos a Cristo. Nós não defendemos essa causa, não vestimos essa camisa. Faça uma observação, todavia. Não é porque eu estou falando isso que você tem que ficar fazendo agora maluquice nas redes sociais, não. Se você crê em Jesus, compartilha. Se você não crê, fica só olhando. Irmão, não precisa compartilhar essas coisas. Não vou duvidar da sua fé, esse tipo de coisa, não. Inclusive, há pessoas que são leões nas redes sociais, mas na vida real são mudos. Bom, um malfeitor aqui arrependido, ele disse: olha, nós estamos aqui porque nós merecemos. Estamos aqui nessa cruz aqui porque nós merecemos, porque nós agimos errado, nós fizemos o que era errado. Ele reconheceu os seus pecados.
E eu quero dizer que é fundamental para você, na sua caminhada com Cristo, você perceber os seus pecados. E digo ainda que pior do que pecar é você negar o seu pecado. É não reconhecer o seu pecado. É não confessar isso a Cristo Jesus. Em Atos capítulo 2, quando o Espírito Santo desce em Pentecoste, as pessoas ficam maravilhadas com aquilo. As pessoas chegam em Pedro e perguntam: e aí, Pedro, o que a gente vai fazer? O que a gente tem que fazer? E Pedro responde no versículo 38, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus para a remissão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. E a nossa fé passa pela palavra arrependimento. E inevitavelmente hoje, ainda mais por tratar-se de Santa Ceia, devo convidar cada um aqui a se arrepender, a olhar para si, procurar os seus pecados, confessá-los, se arrepender deles e não mais praticá-los. Há pessoas que têm extrema dificuldade de reconhecer o seu erro, reconhecer os seus pecados. Ah, pastor, a culpa é das mulheres que usam roupa muito curta. A culpa é dos meus amigos que me chamam para sair, quando eu vejo já estou lá. Ah, não, pastor, a culpa é do meu pai, porque se meu pai tivesse me dado educação, se meu pai tivesse feito isso, aquilo, outro. Ah, pastor, a culpa é do pastor, que eu estava na outra igreja, e aí o pastor caiu. Ah, não, a culpa é do irmão da igreja que estava lá, fica colocando a culpa nos outros, nos homens. Ah, eu estou aqui na beira do tanque, não tenho ninguém que me coloque aqui no tanque e tal, quando a água é agitada. O filho pródigo disse: pai, eu pequei contra o céu diante de ti, e reconheceu o seu pecado. Queridos, pecado tem nome, pecado é pecado. Não deslize, não pisei na bola, não, pecado é pecado. Meu nome é Jacó, usurpador. Foi isso que Jacó falou quando esteve cara a cara com o Senhor. Agora eu vejo que quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo. Como nós precisamos, e eu oro para que o Espírito Santo opere isso em nossas vidas. Quando ele vier, Jesus disse, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. João 16:8. Repita assim comigo, fecha os olhos só um minutinho, coloca a mão no coração assim e fala: Espírito Santo, toca em mim, convence-me do pecado, da justiça e do juízo. Purifica-me, leva-me para ti. Precisamos da ação do teu Espírito. Aleluia. Queridos, precisamos da ação do Espírito Santo. Precisamos que o Senhor nos santifique. Veja que aquele bandido que estava ali porque merecia, que estava ali porque era um assassino, recebeu o completo perdão de Jesus Cristo, mesmo sendo pecador, confesso. Interessante, como isso é maravilhoso, o perdão de Cristo Jesus, mesmo sendo inúmeros os seus pecados, mesmo ele tendo dedicado 99,99% de sua vida a crimes e maldades. E se aquele vil pecador foi perdoado, eu creio que todos nós podemos ser perdoados aqui também. Se aquele homem que sequer teve tempo de praticar boas obras foi perdoado, todos nós podemos ser perdoados também. Agora, interessante que tem pessoa que até acha isso injusto. O fato dele ter sido perdoado nos 45 do segundo tempo, não entendem, como não entendem o amor de Cristo. Por que ele nos amou, nós sendo ainda pecadores? E eu pergunto, quem amaria um homem como aquele? Quem amaria um assassino como aquele que estava sendo crucificado? E mesmo no Império Romano, alguém não era sacrificado assim, era crucificado se não cometesse algum crime grave. Quem amaria um presidiário daquele? Vocês já viram como nós tratamos os presidiários? A preocupação do governo com os presidiários, eles são esquecidos. Com a prioridade que nós damos para os desvalidos, para os abandonados. Mas eu não sei porquê, mas Jesus Cristo sempre se preocupou com abandonados, sempre se preocupou com aqueles que estavam cansados, feridos, sobrecarregados, destruídos, sim, abandonados. Jesus sempre se preocupou com esses. E eu vejo que ele se preocupa sim com cada um de vocês, independente de que tipo e a quantidade de pecados que você praticou.
Aquele homem se converteu, se entregou para o Senhor nos últimos minutos de sua vida, e sequer teve tempo de praticar muitas boas obras que justificassem a sua salvação. E tenho que falar aqui que nós não somos salvos porque fazemos coisas boas. Não seremos salvos, irmãos, porque fazemos coisas boas. Somos salvos porque nós temos um Salvador. E Jesus Cristo é o Salvador. Como alguém que está se afogando, que é salvo não porque nada bem, mas porque chegou alguém com colete salva-vidas e o salvou. E esse era eu, que estava na tempestade, me afogando. Quem que já andou perto de morrer afogado? Levanta a mão aqui para eu ver. Olha aí, ó, várias pessoas. Já andei perto de morrer afogado também, numa praia. E o Rodrigo, meu cunhado, estava até ali no dia também. E Deus me deu um livramento, graças a Deus. E imagina a pessoa se afogando, chega aquela mão e o salva. O mérito é único e exclusivo do Salvador, o mérito é único e exclusivamente de Jesus Cristo. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. E aquele homem olha para Cristo, depois de haver repreendido ali o algoz, e diz: Senhor, quando entrares no teu reino, lembra de mim. Quando entrares no teu reino, lembra de mim. E a oração daquele homem foi ouvida e foi atendida. Semelhantemente, a sua oração essa noite será ouvida e atendida se você fizer essa oração com igual fé que aquele homem tinha, com igual sentimento que aquele homem tinha no coração. Veja que quando ele olha para Cristo e pede a ajuda de Cristo, ele não fez uma oração altiva, cheia de exigências. Ah, Jesus, eu exijo que você me salve. Eu exijo que você seja... É interessante que eu já vi essas orações assim. Tem gente que está orando a Deus como se estivesse mandando em Deus, como se Deus fosse um bebê. Eu determino, Senhor, eu determino que tu faça isso. Deus, quem sou eu para determinar Deus? Vamos dar Deus fazer alguma coisa? Senhor, quando entrares no teu reino, lembra de mim. Ele nem pediu para entrar assim, indiretamente ele pediu isso, né? Senhor, eu quero entrar no seu reino. Não. Senhor, quando entrares no teu reino, lembra de mim. Uma oração humilde e uma oração sincera. Minha preocupação essa noite não é se a sua oração vai ser baixinha ou vai ser gritando, não. O que eu mais quero é que tua oração seja humilde e sincera. Que seja sincera. Ele orou ao Senhor, pediu a ajuda de Jesus, porque ele cria que sua oração poderia ser atendida. Eu creio que ele não quis simplesmente consolar Jesus porque ele estava sendo crucificado e tal. Vou dar uma palavra de força ali para esse outro crucificado aí, vou dar uma alegria para ele, uma palavra de ânimo. Não, a oração dele foi sincera, com fé que Jesus realmente o salvaria. E confessou que Jesus era rei, que possuía um reino. E Jesus não lhe deixou sem resposta. E dirige uma palavra para ele. Não uma promessa retórica. Não algo simplesmente para consolar ele ali nos últimos momentos da vida dele. Jesus prometeu-lhe o paraíso. E o Senhor tem uma promessa de paraíso para cada um de nós. Aquele homem desejava o paraíso. Mas muitas pessoas não querem o paraíso. Querem o mundo porque amam o mundo. Não estou falando porque não quer morrer, não. E tal. Você quer ir para o céu, mas não quer morrer. Não estou falando disso, não. Existem pessoas que amam tanto o mundo. E quanto mais você ama o mundo, mais difícil será a sua morte. Mais difícil vai ser para você aceitar a sua morte. E quanto mais você ama a Cristo e tem o seu coração em Cristo, melhor você vai enfrentar a morte, sabendo que na verdade você está indo para o paraíso. E não apenas para o paraíso, mas para um paraíso com o Senhor Jesus. E Jesus não prometeu algo que não pudesse cumprir. Jesus não prometeu para aquele homem algo com o qual ele não cumpriria.
E as promessas do Senhor são reais para cada um de nós. E Ele pode e as quer cumprir. Mateus 24:35 diz: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. A palavra do Senhor é fiel. Jesus olha para aquele homem e chama aquele homem para olhar para o paraíso. Convida aquele homem para olhar para a eternidade. E eu convido vocês também a olharmos para a eternidade. Porque a nossa casa prometida não é aqui. Em que quadra é a sua casa, irmã Iraneide? A casa que Deus tem preparado para ti não é na quadra 46. Irmão Nilson, onde é que é a sua casa? A casa que Deus tem para ti, irmão Nilson, não é na 58. A casa que Deus tem para o Divino não é na 55. A casa que Deus tem para o Gilson não é na Asa Sul. Em João capítulo 14 fala que o Senhor foi preparar lugar para cada um de nós. Esse lugar está preparado. E eu tenho que chamar vocês para olharmos para esse lugar. O Senhor nos prometeu para aquele homem um descanso definitivo. E a melhor promessa que Jesus poderia fazer para ele não era apenas o paraíso. Mas Jesus diz: tu estarás comigo no paraíso. Riqueza de detalhes, não apenas nessa afirmação de Jesus, mas em tantas outras. João 14:3, Jesus diz: olha, quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo. E onde me surpreende ao final desse verso, onde ele diz: para que onde eu estou, estejais vós também. Ele não quer apenas que você fique bem no céu, Ele quer estar contigo. Mas há pessoas que querem estar com Cristo no céu, mas não querem estar com Ele hoje aqui, mas não querem receber em sua casa, e não querem dar a Ele a devida atenção, o amor e dedicação que Ele merece. Jesus cumpriu essa promessa. Sim, tu vai estar comigo, sim, hoje no paraíso, você vai estar comigo no paraíso. E de repente os céus se preparam para a volta maestral de Jesus Cristo. Os anjos se colocam de pé, as trombetas estão tocando, querubins, serafins, exaltando a entrada gloriosa e pomposa de Jesus no céu. Mas percebem que Jesus não está sozinho, percebem que há alguém com ele, agora com roupas resplandecentes também, com corpo incorruptível também, com corpo glorioso também. Quem é esse que está com Jesus? Quem é esse que entra no céu com Jesus? Será um dos patriarcas? Será um grande profeta? Mas Jesus achou por bem chamar um ex-presidiário para entrar com ele ali no céu. Jesus achou por bem para provar que ele veio ao mundo para resgatar pecadores, e ele conseguiu fazer isso. E ele tem conseguido fazer isso nos dias de hoje, porque ainda hoje pecadores têm se rendido ao Senhor, com coração, com lágrimas, com coração sincero, não apenas mudar de religião. Posso falar do terceiro crucificado aqui, Jesus Cristo, o maior sacrifício, com o maior nível de entrega, decorrente do maior sentimento, o maior amor, pelo maior pecador, a fim de lhe estender a maior graça, a salvação da alma. E faltam adjetivos para falar de tão grande amor com o qual Jesus nos amou. E ali Jesus se sacrifica naquela cruz, um sacrifício expiatório para perdão de nossos pecados, sacrifício substitutivo na medida em que ele morreu em nosso lugar. 1 Coríntios 15:3 diz: Cristo morreu pelos nossos pecados. Sacrifício para reconciliação. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo sangue, seremos por ele salvos da ira. Romanos 5:9. E o Senhor naquela cruz nos reconciliou. Naquela cruz nós fomos reconciliados. Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Ele deu a vida dele para resgatar a cada um de nós. Eu não sei se você precisa de um resgate, mas eu preciso do resgate do Senhor. Já estou finalizando, irmãos. Peço a atenção dos irmãos. Quero falar do quarto crucificado. E sabe quem é esse quarto crucificado? É você.
sou eu. O quarto crucificado era Barrabás, que deveria ter sido crucificado, mas não foi. Ele deveria ter sido crucificado, mas não foi. Barrabás realmente era o assassino. Esse era culpado. Esse deveria ter sido morto. Esse quarto crucificado, que não foi crucificado, é você. E eu queria convidar você a pegar sua Bíblia depois, nesse mesmo capítulo, e procurar o nome de Barrabás. E onde você vê o nome de Barrabás, você vai riscar o nome de Barrabás e vai colocar o seu nome. Porque Barrabás é você, porque Barrabás sou eu, porque nós somos culpados, nós éramos culpados, nós deveríamos ter morrido, mas Jesus morreu em nosso lugar. Risque o nome de Barrabás e coloque o seu nome. Interessante o que significa o nome de Barrabás. Vem do hebraico Bar e Aba. Talvez você se lembre de Simão Bar Jonas, filho de Jonas. Bar significa filho e Aba, pai. E quando as pessoas gritavam, solte Barrabás, eles estavam gritando, solte o Filho de Deus. E se era Jesus o Filho de Deus que seria solto? Não, porque realmente Jesus haveria de ser crucificado ali. Mas o clamor do coração de Deus é que nós sejamos livres da morte, que nós sejamos salvos da cruz, salvos da condenação. É como se as pessoas gritassem, crucifiquem Jesus e solte o Filho de Deus. Crucifiquem Jesus e soltem a Karina. É como se eles gritassem, crucifica Jesus, mas solta o Gilmar, solta o Aragão. Crucifica Jesus, mas solte o Márcio. Crucifiquem Jesus, mas soltem o Niltinho. Isso foi o que aconteceu, isso foi o que aconteceu naquele dia. Em Cristo Jesus, nós somos livres da cruz. Nós fomos libertos daquela cruz. Hoje você é livre. Feche os olhos um pouquinho. Agora imagina você no lugar de Barrabás. Imagina você preso agora. Imagina você numa cela fria, com outras pessoas presas ali com você. Você é Barrabás. Você é o culpado. Repita assim comigo: eu sou culpado. Eu sou culpado. Eu pequei. Imagine você ali com as duas mãos e os pés algemados. As mãos algemadas, os pés algemados, com as costas feridas pelo castigo, sem esperança, apenas aguardando a morte. Esse é você, você é Barrabás. E o que acontece? Você ouve o barulho das grades se abrindo. É o carcereiro vindo. E ele olha para você e chama o teu nome. E fala: olha, Barrabás, você pode sair. Eu vou abrir agora as suas algemas. Você está livre. Você está livre, você está completamente livre. Barrabás, alguém vai morrer no seu lugar. Alguém vai morrer no seu lugar. Barrabás, você está totalmente inocente agora. Alguém vai morrer no seu lugar. Você foi completamente perdoado, Barrabás. Alguém vai morrer no seu lugar. Barrabás, você está salvo porque alguém morreu no seu lugar. Você está salvo hoje porque Jesus morreu no seu lugar. Eu sou Barrabás, você é Barrabás, e o sangue de Cristo foi derramado. Nós somos o quarto crucificado, porque ali nós fomos crucificados com Cristo Jesus, e Ele morreu a nossa morte, para que nós vivêssemos a sua vida. Eu convido você a se colocar em pé nesse momento, com os olhos fechados. Eu quero que você agradeça a Cristo por aquele sacrifício. Diga: Senhor, Barrabás vem diante de Ti pedir perdão hoje. Barrabás se coloca diante de Ti, Senhor, porque eu não merecia que Tu morresse no meu lugar. Barrabás está diante de Ti, Senhor, para Te pedir perdão pelos pecados, Senhor. Para Te pedir perdão, Senhor, porque nós não merecíamos isso. Oh, Jesus, Tua igreja se coloca humildemente diante de Ti, Senhor. E o desejo nosso, Senhor, é Te honrar, Te entregando não menos que os nossos corações, Senhor. Te entregando não menos